Realizada no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna marcava a renovação do contexto artístico-cultural urbano e buscava renovar a arte brasileira nos campos da literatura, da arquitetura, das artes plásticas, da música e da dança. E uma curiosidade para você: o quadro O Abaporu, que é um símbolo do modernismo brasileiro e foi pintado por Tarsila do Amaral, só foi pintado 6 anos depois da Semana de 22. E essa influência da Semana de Arte Moderna é justamente o tema do nosso debate de hoje. A Semana de Arte Moderna de 22 e as diversas facetas do modernismo brasileiro. E no debate de hoje, a importância da Semana de 22 para a cultura brasileira, o modernismo e suas diversas facetas. Há exatos 100 anos, o Brasil vivia uma ruptura política e social do pós-guerra. Mas a principal ruptura se deu nas artes plásticas, na literatura, na música, em que grupos de intelectuais de então revolucionaram as artes do país. E aí, exatamente 100 anos depois, estamos nós aqui comemorando o centenário da Semana da Arte Moderna. Valorizar, lembrar desses artistas tão importantes na vanguarda artística cultural do país é obrigação do nosso governo. O governo atual tem a preocupação de reviver este momento para que os atuais jovens, essas pessoas todas, possam entender da importância da Semana de Arte Moderna, comemorá-la e espelhar no espírito vanguardista e revolucionário daqueles que fizeram a arte diferente nesse Brasil. Então, agora, de 14 a 18 de fevereiro, estaremos comemorando a Semana de Arte Moderna. 100 anos da Semana de Arte Moderna. Fevereiro de 1922, há 100 anos. Para comemorar o centenário da independência do Brasil, um grupo de artistas intelectuais resolvem fazer uma semana que vai transformar toda a realidade da cultura brasileira. Foi um momento de ruptura, um momento de uma série de ações que aconteceram dentro de um ano também atípico. 1922 foi um ano que traz uma série de movimentos que cria, tanto no cenário político, econômico, social, cultural, a necessidade de se discutir um novo país. Lógico que, influenciado por movimentos que aconteciam na Europa, um grupo que até se diz contra a burguesia, mas que tiveram a oportunidade de irem à Europa, conhecerem os movimentos que aconteceram no pós-guerra, trouxe para o Brasil uma semana que, de fato, chocou. As pessoas não esperavam aquilo. Foi pensado para ser uma coisa de trazer as tradições do Brasil, do novo, do moderno, mas aí surge até hoje uma série de questionamentos. O que é moderno? Como que aquilo acontece na vida do cotidiano das pessoas? E aquilo vai influenciar muitas coisas que foram frutos da Semana de Arte Moderna, vai se tornar algo comum muito tempo depois, como, por exemplo, O Rei da Vela, um teatro, uma peça escrita por Mário de Andrade, que depois vira uma grande peça dentro de um momento político conturbado no Brasil, que foi o período da ditadura militar. Então, nós estamos aqui hoje conversando com o historiador Marcelo Lopes, a professora de arte Kátia Maia. Todos aqui tiveram experiência também em suas vidas profissionais, tanto na academia lecionando, como também trabalhando com gestão cultural. E o tema da nosso bate-papo, da nossa mesa, não é falar muito de o que foi o fato, quem foram os protagonistas, mas o que foi a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, para a cultura brasileira. Quais foram os seus recortes, as suas facetas, e no que aquilo vai influenciar o nosso dia a dia cultural e as expectativas futuras. Nós vamos iniciar esse bate-papo com o professor Marcelo Lopes. Ele vai falar um pouco da conceitualização histórica da Semana de 22. Marcelo. É um presente, né, que o Cabral e toda a equipe está organizando esse evento nos dá,
falar de um tema de tamanha relevância, né? Como é a Semana da Arte Moderna, né? É interessante como que o artista, né, em qualquer área que ele trabalha, ele consegue ver à frente de muita gente, né? O que muita gente não consegue ver. Imagina bem, todo o contexto histórico tem a ver com o pensamento e com a ruptura de uma nova arte, né? E isso foi o que aconteceu com os grandes artistas da Semana da Arte Moderna, né? Eles conseguiram ver algo que muita gente não estava conseguindo enxergar, né? E a partir daí trouxeram um movimento totalmente diferenciado para a nossa linha artística, para a literatura, para as artes plásticas, enfim, os vários segmentos da arte, né? Então, você pensar no início do século XIX, como era a arte, né? Como era essa arte? Era uma arte toda bem trabalhada, toda sincronizada. Na literatura, as falas tinham toda uma rima. E agora um grupo de artistas no Brasil, influenciado pela cultura europeia do mundo, vai romper com tudo isso. E aí? Né? Trazer um olhar novo. Aquela coisa tudo rimada, toda organizada, a pintura toda sincronizada, e agora nós temos um sertanejo no quadro. Ou então nós temos, por exemplo, falar da vida do nordestino, né, que até então não fazia parte da história artística do nosso Brasil. Então, o que mudou a Semana da Arte Moderna para a sociedade brasileira? Que desafios que nós temos para hoje? E que desafios nós temos para hoje? Né? Então, é muito interessante debater essa visão, porque as grandes mudanças de um país, ou até do mundo, vêm pela arte, né? Nós temos o cinema, nós temos a literatura, e a Semana de Arte Moderna ela serviu para trazer esse novo olhar, colocar em pauta as várias caras do Brasil, que até então não aparecia, que passaram a fazer parte, né, dos sertões, que passaram a fazer parte das obras artísticas, né, pintadas por Tarsila de Amaral e tantas outras, né? Enfim, então esse foi o caminho. E aí então, né, professora, a gente percebe que ela vai trazer uma mudança, porque a Semana da Arte Moderna ela não inicia em 22 e termina em 30. Ela vai 45, chega até os anos 60 e vamos dizer que está até hoje, né? E muitos desafios estão vindo, né, por aí. Essa provocação dele é boa, Kátia, porque a gente quer trabalhar numa coisa interessante. O que é moderno? Modernismo. Né? Porque o moderno fica velho. E como é que é o moderno hoje, como era o moderno naquela época, no campo das artes? O que a gente pode tentar apresentar para as pessoas que nos acompanham da ruptura e daquilo que mexeu com o cotidiano de quem faz arte? Eu quero agradecer, né, o convite, e essa é uma questão extremamente que tem sido importante no decorrer desses 100 anos, né, de diferentes formas, por diferentes ângulos de análise da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, eu acho que é importante a gente pensar primeiro em quando ela aconteceu, né? Quer dizer, nós estávamos terminando uma guerra mundial, né? E uma guerra mundial e a Revolução Russa, os diferentes movimentos políticos, eles trouxeram, de certa forma, uma aceleração no desenvolvimento. Com certeza. Né? Carro, avião, telégrafos, meios de comunicação mais avançados, né? E talvez resida aí a questão de romper com algo, né? E trazer o Brasil também. E trazer o Brasil para o centro, não só como tema, né? Mas também trazer para o Brasil técnicas que estavam em voga na Europa. Eu penso que é importante a gente conceber a Semana de Arte Moderna pensando um pouco, ela foi um dínamo ou foi um evento? Quer dizer, ela foi uma força propulsora, né, que eclodiu em diferentes momentos e de diferentes formas. Essa é uma questão. Outra questão importante que nós precisamos pensar
como que um evento ou um dínamo que seja, né, ele ganhou diferentes recortes, né? Ele esteve como debate acadêmico, ele esteve como debate de uma classe artística, como uma política de Estado, né? O Estado Novo adotou o modernismo, e olha que um Estado conservador, autoritário. Essa observação é interessante. Quando Vargas aproveita dos protagonistas da Semana de Arte Moderna e traz isso para ser uma política cultural de governo, pois damos exemplo de Villa-Lobos. Ele traz uma música revolucionária na Semana de 22, depois ele constrói uma série de músicas que, inclusive, serve para o ufanismo que Vargas apresentava naquele momento. Agora, não deixou de ser uma grande contribuição, porque ele era apresentado em escolas, estava dentro do programa escolar, aquela atividade cultural, e que isso traz também um benefício de você oportunizar. Então é mais uma contribuição que tem, mesmo que você force o Estado a trabalhar com a arte, a cultura, como uma mola propulsora também da sua ideologia. Isso, o Estado Novo, né, ele se preocupa muito em pensar uma identidade para o país. Né? E isso é tomado na cultura, na arte, de forma muito demarcada, né? Como demarcação mesmo de um campo. É interessante porque chamar a atenção moderno. Como a gente pode ter chamado Semana da Arte Moderna com a arte voltada para um povo simples, né? É uma questão interessante para se analisar, né? Ou seja, foi aí que o Brasil apareceu, foi aí as várias caras do Brasil, né? Então, é uma questão para gente. E o moderno? O que pode ser o moderno? E né? você surge depois nos movimentos dos modernistas na literatura. Você tem Guimarães Rosas, você tem Graciliano Ramos, você tem uma série de escritores que a narrativa deles é do cotidiano de quem sofre uma seca, de quem está no seu dia a dia vivendo aquilo, não aquele personagem belo, bonito, do príncipe, da princesa, que era o que tinha como uma tradição. Outra coisa que me chama muita atenção nesse movimento, que foi para homenagear o centenário da independência. E o Brasil não teve uma ruptura tranquila e normal da monarquia para a República. E traz isso também, não deixa de ser uma nova contextualização que é feita, porque, de novo, se quer o quê? O Brasil, o verde e amarelo, e aquela discussão nacionalista que foi um dos pilares do que fez com que a Revolução viesse no pós-Semana 22. E você vê a consequência disso até os dias de hoje. E é muito interessante você colocar assim, o tanto que impactou, né, a sociedade, né? Porque, na verdade, não era comum aparecer um indivíduo negro numa obra de arte ou então numa literatura, e tudo isso vem. Né? E aí é interessante a gente levar essa conversa um pouco para... E hoje? O que seria a arte moderna de hoje? Né? Como que a gente colocaria isso? E mais do que hoje, que momento cultural nós vivemos em nosso país. Porque são 100 anos de uma semana que revolucionou. Estamos bem na cultura? Eu penso que a comemoração dos 6 anos é uma excelente oportunidade para a gente olhar para trás, né? Repensar esse movimento, né? Alguns autores dizem que é uma semana sem fim, né? E aí eu queria trazer um pouco nessa atualização o que nós perguntamos hoje, né? O que nós temos que debater hoje, né? À luz de uma semana, à luz do que foi a Semana de Arte Moderna, né? Será se a arte negra, a arte indígena, será se os indígenas, se os negros, de fato, né, estão inseridos ou atualmente, né, na arte, eles estão sendo vistos enquanto produtores ou eles sofrem, né, um apagamento. Outra questão que eu considero muito importante, que ela foi discutida no decorrer desses 100 anos, a questão da centralidade. Né? Quer dizer, São Paulo ele era representativo, de fato, do Brasil? Né? Ou nós temos aí vários Brasis que querem, né, que
participam, que já faziam, né, seus movimentos de arte. Como está isso hoje, né? Será que nós não vivemos ainda sob um domínio do Sul e do Sudeste, né, que capitalizam todos os recursos, enfim, né, uma projeção maior na questão da arte? Eu acho que a questão do popular também, do urbano, né? O urbano influencia muito porque o Brasil ele passa uma transformação. Ele era um país agrícola, com uma grande parte da sua população morando no campo, e hoje nós temos a inversão total disso. A população está toda em cidade, que é uma mudança cultural muito forte, que influencia na forma de você dar oportunidade para que as pessoas tenham acesso à arte. Tá? E aí eu quero puxar um pouquinho para algumas coisas do estado de Tocantins e de Palmas. Então, assim, nós temos os nossos ícones, né? José Gomes, como ele poderia ser encaixado dentro dessa proposta que aconteceu de uma ruptura, de uma coisa nacionalista? Nilo Alves, Costa Andrade, com sua arte, e tantos outros, Pierre de Freitas. Então, esse também é um assunto que, de um jeito ou de outro, puxando para o nosso Cerrado aqui, para a nossa querida mais nova capital brasileira, mas já com seus 30 e poucos anos, essas pessoas também tiveram atitudes de ruptura e de revolução. Eu lembro muito do trabalho do Pierre, né? Ele realmente foi um artista que tinha como proposta romper, levar para a rua, impactar, levar para a rua, trazer o urbano, conectar a arte dele com a arte que acontecia também nas periferias, também nos pontos de ônibus, né? Então, assim, eu penso que o Tocantins ele tem representantes que trazem essa discussão, né, para o dia a dia. É muito interessante, porque o artista ele consegue ver, né, as transformações que vêm ocorrendo e expressar isso muito bem, né, por meio da sua arte. Como foi citado o Pierre, o próprio Costa Andrade, né, ou seja, eles conseguem captar a modernidade que a gente está vivendo hoje, com toda essa estrutura de internet, de mídias sociais, né, e consegue colocar isso, né, dentro da arte e fazer uma mudança no pensamento, né, Marcelo, você deixou aqui a bola no pênalti para a gente poder fazer um corte aqui e provocar algumas coisas. Vamos lá. Nós tivemos experiências de gestão cultural, né? Vocês foram protagonistas de dirigirem algum trabalho. E Palmas passa por alguns momentos interessantes. Nós tivemos aqui os momentos dos grandes espetáculos, né? Então, era grandes carnavais, grandes festas. Depois nós tivemos um movimento que saiu da periferia para o centro, ganhou uma força, ganhou uma conotação muito bonita, que é o trabalho das festas juninas, né? Do trabalho que começa ali, da pessoa que faz a roupa, que trabalha na própria comunidade para um belo espetáculo que acontece. Nós temos o mecanismo de Festival de Itaquaruçu, que em 3, 4 dias se reúne uma grande quantidade, depois você passa o ano todo com as coisas abertas. E lembrando um pouco dessas questões de que nós já vivemos, do que a gente está a viver e de que ruptura podemos fazer, eu penso que, na deixada aqui na bola, você vê assim, as novas mídias. Com a pandemia, nós fizemos tudo afastado. O artista não pode ter contato, o teatro não pode abrir, o cinema não pode abrir, a grande praça não pode ter evento. Mas como nós estamos nos virando, o que tem de novo nisso, o que é também modernidade, o que é ruptura dentro de uma proposta cultural? É um assunto muito interessante e a gente até arrepia de pensar essa realidade, né? Porque eu mesmo, né, como profissional da educação, a gente tivemos que fazer desdobrar no sentido de aprender a lidar com essa realidade, né? E eu tenho acompanhado os editais e também o prêmio da Aldir Blanc e tenho percebido quanto a classe também tem se adaptado a esse momento, né? De criar as gravações, né, e jogar no YouTube, enfim, trazer um olhar diferenciado para a arte, né, e jogar isso para a sociedade e não deixar a arte morrer, né? Ou seja, talvez hoje seja o grande desafio, né? Trabalhar isso dentro da tecnologia, porque a classe... Eu sou professor de história, eu tinha uma resistência à evolução, mas eu percebi que não adianta você resistir. Ela está aí, ela vai acontecer. A juventude sempre fez as mudanças, né, na sociedade, está fazendo, e a arte está acompanhando, né? É o desafio hoje. Marcelo, eu queria aproveitar aqui para ouvir um pouco da Kátia de uma coisa que eu acho muito interessante, que é
moderno, velho, antiquado, novo, integração de design, inserção de outros atores que são marginalizados. Porque, vamos supor, na música, você vê aquela questão da música, a bossa nova, ela traz uma ruptura, traz um modelo novo de falar, de cantar, e ganha porque o Brasil era urbano. E as outras músicas, o samba, o rap, as formas de fazer dança, a forma de trabalhar com valores históricos e culturais, com danças tradicionais que nós herdamos dos nossos ancestrais. Kátia, como é que é isso num olhar, num paralelo com a semana de 22? Bom, se a gente pensar que o samba, em 1922, ele era marginal, né? E não só o samba, o próprio cinema, né? Mazzaropi, o cinema nasceu no Brasil de forma marginal, né? Então, é muito importante a gente pensar que a questão da cultura hoje é exatamente tanto dar acesso, né, como dar possibilidade, inserir, abrir o campo, né, para todas as manifestações e todo mundo que se diz, como diz Bourdieu, quem no moderno, quem diz o que é arte e quem é artista é ele mesmo, né? Então, nós temos que aproveitar esse conceito de moderno e ampliar a nossa concepção do que é arte, de quem é artista, né? do que pode ser visto, né? o que podemos ter como arte hoje. Uma outra questão também que a gente percebe nesse cenário, né, é o quanto democratizou o acesso à arte. Né? Hoje, o cantor, né, ele não precisa mais ficar sob o domínio da som livre para se tornar um profissional da música. Se ele tiver mesmo a habilidade e a capacidade, ele vai gravar sua música, vai jogar nas redes e todos vão conhecer o trabalho dele. Né? Então, eu acho que esse também é uma nova cara. Né? O e-book, o YouTube, né? Essas plataformas de música, de cinema, de tudo. Mas tem uma coisa aqui que a Kátia falou que nós não podemos perder para provocar, já caminhando para o nosso encerramento, de um debate interessante, que você ainda tem dificuldade de você dar condição de acesso aos bens e às atividades e aos produtos culturais. Então, a Ad Blanc, que foi muito questionado, foi muito trabalhado, mas foram feitos trabalhos para você colocar em plataformas. Mas quem não tem o acesso, quem não tem a capacidade de comprar um pacote de internet ou que tem uma internet de qualidade. Então, os desafios, eles são semelhantes. Se naquela época eles queriam fazer uma ruptura e mostrar o Brasil, hoje o nosso problema é muito maior. Existe o Brasil, ele é reconhecido, ele é trabalhado, ele é explorado, mas nós precisamos de fazer com que alguém que queira lançar sua música, trabalhar com sua música, tenha a oportunidade de gerar plateia para ele. Então, formações de plateia, preparação. Eu sou um questionador muito disso. Eu acho que quem tem mercado, tem mercado. Uma música de um sertanejo novo, esse que está... ele tem mercado. Ele lança e já está entrando aí, bombando. Agora, é aquele que tem uma música que não é nessa linha, que é concebida pelo mercado, e qual é o papel do poder público enquanto gestor cultural nessa linha? A gente tem que pensar assim, novas questões, velhos problemas. Com certeza. Né? Nós temos aí toda uma tecnologia que favorece, e a gente assiste o fenômeno. Hoje a pessoa se lança na internet, ele é visto por 1 milhão de pessoas e amanhã ele pode desaparecer da mesma forma. Dia. Né? Então a gente ainda continua tendo problemas. O problema hoje de acesso aos meios digitais é uma questão fundamental para o acesso, para a produção. A questão da marginalidade também ainda é um velho problema que nós temos que superar. A censura. Sim. Então, nós temos uma série de questões, de problemas que ainda não foram superados. Eu quero só fazer um registro aqui de uma experiência que nós tivemos, que eu gosto de falar isso. No ano de 2018, nós devemos ter feito 6 ou 7 performances literárias no Espaço Cultural, no Teatro Fernando Montenegro. E
a que deu mais pessoas deu 62 pessoas. Não chegou a ter nem 30% da ocupação do espaço. E conversando com alguns colegas, ele falou, não, tinha que ser num local menor ou outro, não faltava divulgação, não faltava... Então, tem uma questão aí que é aquilo ali. Se está ali, eu não vou, mas agora com a internet vai. Aí nós fizemos uma adaptação de uma peça de teatro, de um relatório do prefeito Graciliano Ramos, fizemos uma gravação de um estúdio aberto, colocamos aquilo no canal YouTube e deve estar aproximadamente com 3 mil pessoas que já assistiram. Formar uma plateia de 3 mil pessoas na tradição de você ter o teatro ocupado, você não conseguiria. Então, essas novas ferramentas, eu acredito que se existisse isso, para os nossos protagonistas de 1922, a gente teria tido uma semana, no mínimo, bombástica. Kátia, a gente está assim, trabalhando aqui, as coisas, o assunto é solto, largado, colocado de uma maneira, mas sim, você é professora de arte. Então, como ensinar arte com a nossa estrutura acadêmica, com a nossa formação e como, na minha opinião, existe o gostar da arte, mas não querer se envolver com ela de forma didática, aprender. Como é que foi essa sua experiência aí na universidade? A gente ainda discute, né, e com muita necessidade, muita propriedade ainda. Primeiro, o que o Brasil, né, o que o nosso país pensa em relação à arte, à cultura, né? E essa é uma questão que está posta aí. Se nós pegarmos a discussão, toda a discussão curricular que foi feita agora na reforma, né, do ensino médio, a gente vê que a arte ela ficou na berlinda o tempo todo, né? Então, formar um artista hoje no Brasil ainda é um grande desafio, né? Assim como falta financiamento para o artista, falta financiamento também para a formação do artista. Isso é muito importante. Olha, essa questão de financiamento, nós estamos vivendo uma situação interessante. A Aldir Blanc traz recurso como nunca houve na cultura. Então, foi fracionado, tinha uma proposta para atender aquelas pessoas que estavam numa situação emergencial, mas foi muito recurso. E esses produtos foram elaborados, foram trabalhados. Agora, quem está tendo acesso a isso? E aí, um segundo momento, eu assisti essa semana a estreia do filme Eduardo e Mônica. Né? Então, um filme feito de uma maneira, com base numa música, que essa música já tem 4 gerações que a acompanham. E o filme ele é um filme trabalhado para poder trazer a Brasília de 80, utilizando de recursos, de inovações, e os atores, eles trabalham muito, os 2 atores são mais do que protagonistas, eles praticamente fazem todo o filme. E o que a gente pensa assim, hoje, quantos produtos foram feitos da Aldir Blanc que a grande maioria não assistiu? Qual é a importância que nós temos enquanto ativistas culturais para que isso que foi produzido efetivamente alcance, né, um grande número de pessoas, ganhe escala em termos de audiência. E aí eu vou falar isso, vocês, nas falas de vocês, já podem também fazer algumas considerações finais, que o nosso tempo se aproxima do encerramento. Eu acho que você tocou num ponto que eu estou aqui aguardando assim, para dar uma contribuição no sentido da gestão. Isso. Para mim, isso aí é crucial, né? Ou seja, a gente ter um gestor hoje que valoriza a nossa cultura, que valoriza a nossa identidade, é muito importante. Né? Então, assim, esse olhar que teve para o artista, né, que o cantor, né, o que produz um livro, o escritor, com a Lei Aldir Blanc foi crucial. Né? Porque, na verdade, essas pessoas elas têm que se manter vivas, né, para continuar trazendo um olhar diferente do Brasil para nós. Né? Então, eu acredito que a gestão seja um ponto importantíssimo, né, para a nossa cultura, para a nossa arte. Né? Então, é um ponto que eu queria levantar. Né? E também acredito que nós, como cidadãos, as pessoas, né, temos que buscar valorizar a nossa arte. Isso também é muito importante, né? E para ela manter-se viva. Né? Eu penso que nós tivemos recentemente um grande avanço que foi a institucionalidade da cultura, que foi a construção do Plano Nacional de Cultura, onde
o Brasil inteiro participou, foi convidado a discutir, e, de certa forma, nós temos aí todo um direcionamento do que nós queremos para a cultura. Nós precisamos retomar o nosso plano estadual, o plano nacional, fortalecer os conselhos, estimular a participação de outros segmentos culturais, chamar a sociedade civil para essa discussão. Mas esse assunto que ele é muito amplo e que vão ser oportunidades de novas mesas no Diálogos 22, que é essa proposta de, durante o ano de 1922, estar discutindo, estar trabalhando a questão cultural. O centenário da Semana de Arte Moderna é uma iniciativa da Academia Palmeirense de Letras, com um conjunto de atores, e eu não poderia deixar aqui de agradecer a professora Kátia Maia pela sua contribuição, o professor Marcelo Lopes, que aceitou o nosso convite de forma gratuita para somar esforços aqui. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Prazer. Exatamente. Muito obrigado.